Estou aqui de volta com vocês. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigada por estar assistindo esse vídeo e assistir até o final. Não deixe de assistir até o final esse vídeo, hein? E hoje eu vou falar sobre a questão de atraso. E hoje eu vou falar sobre a questão de atrasos. Atraso na vida. Filho atrasa a vida ou não atrasa a vida? Esse é algo que me chama a atenção e é por isso que eu resolvi falar com vocês sobre este assunto. Vocês me pediram para falar sobre este assunto e aqui estou eu. De vez em quando eu ouço essa frase: ah, depois que eu tive filho, minha vida virou de cabeça para baixo, nesse tom. Ou então, ah, depois que eu tive filho, eu só chego atrasada. E aí, ouvindo essas frases, eu fiquei com a seguinte interrogação: por que será que tem pessoas com essa fala e tem pessoas que não têm essa fala? Porque não são todas as pessoas que trazem essa expressão, esse diálogo da questão de que filhos trazem atraso para a vida. E aí, observando todas essas situações, eu fiquei pensando por quê. Mas antes do porquê, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, é muito importante isso. Mas fica ligado que vou continuar no assunto. E aí eu fiquei pensando no porquê. Por que será que tem algumas atitudes? Eu fiquei pensando, tem atitudes que as pessoas têm durante a sua vida que fazem com que os filhos se tornem um empecilho para que ela continue fazendo a vida. E isso é, na verdade, a visão que às vezes a pessoa acaba trazendo, ou realmente ela tem essa visão que os filhos estão atrasando a vida. Então eu queria conversar com vocês a respeito deste assunto, com alguns pontos que eu observei e que eu considero importantes dentro de uma casa. E eu quero compartilhar com vocês alguns hábitos que eu considero importantes para se ter em casa. Vamos lá, depois da vinheta. A rotina, ela deve existir antes dos filhos virem ao mundo. Ou então, se você teve o filho antes de ter uma rotina estabelecida, tá na hora de colocar os pingos nos is. Se a casa não tem uma rotina, chega a criança e tá naquela casa que não tem uma rotina, não dá pra fazer milagre. Então, assim, o que eu falei no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu o vídeo, vou deixar o vídeo aqui, tá bom? Depois que você assistir esse vídeo aqui, você assiste aquele. Se não tem rotina, não tem como querer que as coisas caminhem da melhor forma que você agia quando era só você, ou só mais um, só você e seu marido, só você e sua esposa dentro de casa. Isso é impossível, é missão impossível. Não tem 007 que vá conseguir fazer com que você consiga uma boa rotina e chegar bem e tudo certinho acontecer. Não existe isso, não tem como acontecer. Então, primeira tarefa para você é estabelecer uma rotina dentro da sua casa. Segundo ponto também tem a ver com a rotina, que é quando a criança entra na casa, quando a criança chega no ambiente familiar, ou seja, depois que ela nasceu, ela precisa entrar dentro da rotina familiar já pré-estabelecida. Significa que quando a criança chegar vão ser tudo flores? Não, não é disso que eu tô falando. Tem uma questão aí de adaptação, da criança saiu do ventre materno e tá naquele ambiente e o horário do sono não tá bom ainda, mas não é disso que eu tô falando. Estou falando que papai e mamãe precisam ter uma rotina dentro de casa para se ter um horário entre que separa o quê? Manhã, tarde e noite. Para a criança já começar a entender que existem períodos do dia onde as coisas acontecem e períodos do dia onde as coisas não acontecem. Por exemplo, à noite é hora de dormir. Pela manhã tem ali o café da manhã, tem o momento do brincar, logo depois vem almoço, refeição. Depois da refeição eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu tenho um período a mais e depois o sol se pondo, o que eu tenho? O período, de repente, ali do lanchinho, ou depois, mais tarde, um período do jantar, e aí vai se preparando para a noite. Eu estou estou sendo bem genérica, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a criança não deve ser o dominador ali da casa. Quem é o dominador da casa? É o pai e a mãe. A partir do momento que uma criança chega e não tem uma rotina pré-estabelecida, a criança começa a ser o reizinho ou a rainha. A criança começa a ser a rainhazinha da casa. Isso não deve acontecer. Por quê? Porque depois você chegar lá na frente, porque meu filho é mal educado. Não, seu filho não é mal educado. Se você deixou com que seu filho se tornasse mal educado, porque lá atrás
não teve um período de dar um limite, de estabelecer as coisas, entende? Que as coisas não acontecem de repente, as coisas acontecem por um processo durante o crescimento dos seres humanos. E aí, desse período de rotina, tem algo importantíssimo que eu quero deixar pra vocês, que é a questão de você estabelecer tempo de qualidade. Estabelecendo tempo de qualidade, existem memórias que ninguém apaga de nós. Existem coisas que eu lembro de quando eu era criança, que eram momentos assim que a família realmente tinha para ter um momento em família, um momento junto, de repente brincar, sentar em volta da mesa, ou então fazer alguma atividade que envolvesse as crianças, para as crianças aquele momento, e isso fica na memória gravado e a pessoa nunca mais vai esquecer. Então esses são momentos que valem a pena você realmente separar durante os dias, durante a semana, para que você promova essas memórias, essa qualidade, esse afeto, esse carinho, a pessoa se sentir amada, isso vai trazer confiança, isso vai trazer qualidade e vai trazer o quê? Uma autoestima elevada que em outros casos isso não poderia acontecer. Terceiro ponto importante, não use seu filho como desculpa. Não importa se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Seus filhos não devem ser desculpa para sua falta de planejamento e organização. O que eu sempre falo é isso, e isso acontece, eu vejo isso funcionar. Não é porque assim, mas é porque eu tenho 3 filhos, eu não consigo, eu tenho 4... Não, eu tô falando de famílias de referência que eu estou me baseando, de situações e de experiências de famílias que têm de 5 a 6 filhos. Então assim, eu me lembro da minha mãe falando assim, quando a gente era só eu e seu pai, a gente se arrumava ali rapidinho e logo tava pronto, sair de casa e fazia as coisas. Quando você e suas irmãs nasceram, eram com 3 horas de antecedência que a gente começava a arrumar vocês e por último a gente se arrumava. E eram os dois envolvidos nessa atividade. Eu sei que tem situações que tem, de repente, é só o pai ou de repente é só a mãe que está envolvido nisso. Mas existe uma questão de você realmente planejar. Você quer sair de casa e de repente o seu compromisso é 4 horas da tarde e de repente você tá nessa situação de 3 filhos, você vai ter que começar a se planejar para começar a se arrumar para sair a tempo de chegar no compromisso perto das 3, perto das 4 horas, você vai ter que se planejar para 3 horas de antecedência de começar a arrumar as coisas, arrumar as crianças e aí vai estabelecendo isso. Se você tem isso planejado e isso acontece de forma a que as crianças entendam que vocês têm hora, que vocês precisam acontecer, as coisas precisam acontecer e tal, você vai criando uma consciência com a criança. Não é assim, um dia eu resolvi mudar e tudo vai acontecer e vai ficar bom. Não, é um processo. Lembra que eu falo? É um processo. As crianças vão crescendo, aprendendo que não é para chegar atrasado, aprendendo que precisa se organizar. Se você falou uma coisa, seja firme em dar a punição, a consequência para aquilo que não foi acordado anteriormente. Então tem uma série de coisas que vão acontecendo que isso vai gerando uma organização e uma cooperação de todos os membros da família, de todos os membros daquela casa. Então lembra de uma coisa, seus filhos não são desculpa para nada e planejamento e organização são super importantes. Se você, de repente, está perdido, não sabe como fazer isso, pede ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda para alguém, de pedir orientação para alguém que já tem mais experiência. Quarto ponto, agora o que fazer? Como é que eu vou tirar esse atraso? Tenho mais alguns pontos aí para te dar. Primeira coisa, papai e mamãe não se martirize. Não se martirize. Isso é realidade, isso é pura realidade. Todos os papais e mamães ficam exaustos e cansados. Ponto. Segundo, adultos moradores da casa. Vocês precisam entrar em acordo sobre algumas tarefas e organizações durante o dia a dia. Isso é entre adultos, não é na frente das crianças ou com as crianças. Isso é entre adultos, a questão de responsabilidade a respeito das tarefas. Terceiro, você ainda está perdido, não sabe o que fazer? Pega um papel e anota as coisas que precisam ainda ser acertadas e aquilo que já está caminhando. Você tem essa lista daquilo que precisa ser consertado? Vai um por um, junto com, de repente, com quem você mora e arrumando esses pontos até que vocês cheguem em comum acordo com aquilo que precisa ser acertado. E quarto ponto, fiquem firmes. Fiquem firmes no sentido de que vocês estabeleceram algumas coisas, as coisas estão organizadas a fim de que deem certo, às vezes precisa de um ajuste. Mas se aquilo não está acontecendo por causa de algum comportamento, fica firme naquilo que você se propôs a fazer
Não deixa de assistir o vídeo sobre comportamento inadequado, que eu dou algumas dicas a respeito disso em relação às crianças. E não desista de restabelecer essa organização e planejamento na sua casa, porque isso vai trazer mudanças no comportamento, na atitude, no humor, na interação de todos que estão morando nessa casa. E o quinto ponto é: não viva de desculpas. Muitas vezes a gente terra uma desculpa para muitas coisas na nossa vida. E agora eu não tô mais me referindo somente a colocar a culpa em alguém, mas muitas vezes nós postergamos coisas, adiamos coisas que nós deveríamos fazer, ou de repente simplesmente por medo, ou de repente colocar, eu não posso fazer isso por causa disso, não posso fazer isso por causa daquilo, e aí de repente a gente não faz porque a gente tenta arrumar desculpa. E especificamente com as crianças, nós devemos lembrar do seguinte: nós adultos somos defensores daqueles que não podem se defender. Então, as crianças são pessoas indefesas. As crianças não têm capacidade geral, global, de se defender sozinhas. Os adultos, os papais, as mamães, são responsáveis por defender essas pessoinhas que são indefesas. Então, essa é a sua responsabilidade, essa é a minha responsabilidade, e eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Eu sei que algumas podem ter parecido às vezes muito pesadas, mas isso é uma realidade e é algo que a gente precisa trazer à consciência para realmente a gente se autoavaliar e verificar o que precisa de mudança, o que pode permanecer e o que precisa ser retirado ou acrescentado. Então, gente, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, por favor, compartilhe esse vídeo com mais amigos, comenta aqui embaixo, de repente, aquilo que você já viu que funciona, ou que você viu que, eu conheço uma família assim, assado, tal. Você comenta aqui embaixo e é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tem mais. Beijo!